Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo anterior, nós vimos um pouco sobre as estruturas condicionais da linguagem C, os comandos if, else e o comando switch. No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre as estruturas de repetição da linguagem C. Vem comigo! Na lógica de programação, assim como nós temos comandos que desviam o fluxo da execução do nosso programa, que mudam o estado da nossa aplicação, nós temos comandos que repetem um determinado bloco de código um número finito de vezes. Para esses comandos, a gente dá o nome de estruturas de repetição. A linguagem C possui basicamente três estruturas de repetição. Uma estrutura chamada for, uma estrutura chamada while e uma estrutura chamada do while. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma delas no vídeo de hoje. Eu já deixei um trecho de código pronto para que a gente possa ler uma variável do tipo inteira e que permita que o nosso programa execute essa quantidade de vezes uma mensagem na tela, por exemplo. Então a gente vai começar aqui trabalhando com o comando for, ou, como você aprende nas aulas de lógica de programação, o comando para faça, né? O comando for, ele é um comando recomendado para quando a gente sabe exatamente a quantidade de vezes que a gente quer executar uma determinada ação. Então, por exemplo, eu quero executar uma determinada ação 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Se eu sei quantas vezes essa ação tem que ser executada, a estrutura for é a mais indicada, porque eu sei exatamente o começo e o fim. Como é que o for funciona? Bom, ele precisa de um contador, que eu vou dizer aqui, eu vou chamar de i, né? E ele precisa de um ponto inicial. E aqui eu vou dizer que o meu i começa na posição 1, ele começa na vez número 1. Esse é o primeiro parâmetro para a execução do for. Ele precisa de um segundo parâmetro, que é a condição de parada. Ele vai repetir isso até qual condição? Então aqui a gente vai dizer que ele vai repetir isso, né, enquanto i for menor ou igual a 10. E ele vai fazer isso 10 vezes. A cada passo, a cada interação, o meu contador, né, essa variável i, que é o meu contador, e aqui eu estou fazendo enquanto o meu contador for menor do que 10, a cada passo o meu contador vai mudar de quanto em quanto. Ele vai incrementar ou ele vai decrementar, ele vai subir o seu valor ou ele vai descer o seu valor de quanto em quanto. Então aqui eu quero dizer que o meu i, o meu contador, ele vai subir de 1 em 1. Essa é a estrutura básica do comando for. E aí eu tenho aqui o escopo de execução. Vou colocar aqui o printf para ele imprimir a vez, né? Esta é a porcentagem de a vez, vamos colocar, essa é a vez 1, a vez 2, a vez 3 e assim por diante. E aqui eu vou pedir para ele imprimir a minha variável i. Bom, tem que lembrar que na linguagem C não tem declaração implícita, então eu preciso declarar o meu contador de número inteiro antes da execução do for. Então eu estou aqui estou aqui declarando, né, o meu contador i. Não preciso inicializar o contador porque ele vai ser inicializado aqui. Então eu poderia até declarar esse i lá em cima? Poderia. Mas na linguagem C eu posso declarar variáveis em qualquer ponto do código. Então eu estou declarando aqui o meu contador i e ele vai dizer, na primeira execução, né, ele vai entrar aqui nesse primeiro parâmetro e vai inicializar o meu contador. E como é que a estrutura do for funciona? Então a primeira vez, quando ele entra na estrutura, ele vai inicializar o meu contador. Então ele vai dizer que o meu contador vale 1. Ele vai verificar se o meu contador atende à condição de execução. Então ele vai falar assim, 1 é menor ou igual a 10? Sim, verdade. Então, lembre-se do vídeo passado, sempre que uma condição for verdadeira, a linha imediatamente abaixo vai ser executada. Então quando ele fizer este teste e esse teste retornar true, a linha imediatamente abaixo vai ser executada e ele vai imprimir essa mensagem.
Quando ele chega no final do meu comando for, ele volta e incrementa o meu contador de acordo com o que está estabelecido aqui. Nesse caso, ele vai subir em 1 o meu valor do contador. Então, na primeira vez que ele executar vale 1, chegou aqui, no final da primeira vez, ele fala assim, agora o seu contador vale 2. Teste novamente a condição. A minha condição, então agora passa a ser 2 é menor ou igual a 10? Sim, sempre que uma condição for verdadeira, a linha imediatamente abaixo será executada. E ele vai repetir isso até que este contador aqui não atenda mais a minha condição. E para a gente ver isso, aqui no final, eu vou colocar o resultado do meu contador no final da execução. Então, o contador no final da execução do for. Vou colocar aqui o valor da variável i no final da execução do for, só para que a gente possa visualizar esse incremento. Vamos testar a aplicação. Vamos testar não, porque aqui está faltando printf. Printf, o contador, ok. Então agora sim a gente consegue testar a aplicação. Tá aqui o meu código. Quantas vezes deseja repetir? Na verdade, eu não fiz a leitura, né, da minha variável, mas vou colocar aqui 5. Né? Opa! Melhor a gente corrigir isso aqui, tá tudo... Não esqueci dos /n, vamos corrigir isso aqui. Então, quantas vezes deseja repetir? Eu estou lendo aqui a variável quantidade. Ao invés de usar 10 aqui, eu vou utilizar a minha variável quantidade. Quantidade. Olha lá. Tá. Então já estão modificando aqui o código. Ao invés de fazer fixo 10, vamos utilizar a variável quantidade, que nós estamos declarando lá em cima. Aqui eu vou colocar um /n para ele poder quebrar a linha. E aqui no comecinho do meu também eu vou colocar um /n só para ele quebrar a linha 2 vezes. Então, agora sim, o nosso código vai ficar melhor de ser entendido. Vamos lá. Quantas vezes deseja repetir? Eu vou colocar aqui 8. Essa é a vez número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. Então ele executou o comando dentro do for 8 vezes. O contador no final é 9. Então, relembrando aquilo que eu falei, a primeira vez que ele entra, ele inicia o contador, testa a quantidade, né? Testa se o meu contador obedece à condição de parada. Então, se o contador for menor ou igual à variável quantidade, true, executa a linha imediatamente abaixo, imprime a mensagem na tela, chega no final do comando, incrementa o contador. Aí ele passa para o próximo passo, que é novamente testar a quantidade, né, a condição de parada, e ele imprimiu aqui 8 vezes o comando printf, que é o que está definido no escopo do for. O meu for obrigatoriamente tem que usar um contador que incrementa? Não, eu posso utilizar um contador que decrementa. Então eu vou repetir aqui, vou copiar essa estrutura aqui, eu não preciso redeclarar o contador i, porque ele já está declarado uma vez ali em cima, né? Mas eu vou dizer agora ao contrário, eu vou dizer que o meu i começa em quantidade. E o meu i, né, o meu for vai executar isso enquanto o i for maior do que 0. E aqui, no caso, eu vou colocar ele para decrementar, ou seja, ele vai diminuir de 1 em 1. E aí, de novo, vou imprimir aqui o contador no final da execução do for. Vamos rodar esse programa de novo? Vamos ver como é que ele funciona? Vamos lá? Aqui, quantas vezes deseja repetir? 5. Ele colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5. E ele colocou 4, 3, 2, 1. Por que ele colocou 4, 3, 2, 1? Porque a minha condição aqui é se é maior do que 0. Então, o maior do que 0, quando o meu contador for igual a 0, ele não vai fazer mais. Então, funcionou do jeito que a gente programou. Tá? Ele decrementou o meu contador de 1 em 1. E quando essa condição i é igual a 0, ele deu falso. E aí, quando dá falso, você pula todo aquele escopo, né? Todo o escopo definido por essa chave será pulado. E ele veio e executou esta linha aqui embaixo. Então,
a gente tem que tomar muito cuidado quando utiliza, né, a inicialização do contador e a condição de parada, se ela é maior ou igual, para não dar problemas de contagens. Então, a gente, no caso, na primeira vez ele executou 5 vezes porque nós utilizamos maior ou igual. Da segunda vez ele só executou 4 vezes porque a gente utilizou o símbolo de maior, tá? Então, aqui, eu quero executar 5 vezes também. Então, o que a gente teria que fazer? Deixa eu fechar essa tela aqui. Para ele executar 5 vezes, eu teria que colocar aqui um sinal de igual. E vamos executar de novo nossa aplicação. Olha lá. Deseja fazer 5 vezes. E agora sim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Então ele fez a vez número 0 agora também, porque nós colocamos aqui o maior igual. Então isso faz diferença no número de vezes em que você está executando a sua estrutura de repetição. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então nós vimos aqui a estrutura de repetição for, tanto subindo o contador como descendo o contador. Vamos ver agora a condição while. A condição while, ela é indicada para quando a gente não sabe se ela vai executar. Ou seja, eu não tenho certeza do começo dessa repetição. Lembra, o for, a gente sabe exatamente o começo e o final da execução. O while, ele é indicado para quando a gente não sabe o começo. Não sabe nem se vai executar, né? Então, por exemplo, enquanto a minha variável quantidade for menor do que 10, eu vou executar esta ação aqui. Então, eu vou executar o quê? Vou colocar aqui um printf, quantidade, 2 pontos, e quanto que ela está valendo. Quantidade, isso, ok. Quando eu trabalho com uma estrutura de repetição do tipo while, eu preciso garantir que isso não entre num loop infinito. Ou seja, a variável que está sendo utilizada para o teste condicional, ela tem que mudar de valor dentro da estrutura de repetição, dentro do while. No for, nós temos uma variável que será o nosso contador. Então a gente declarou i, porque ele vai ser a estrutura de controle de repetição do for. Mas o while, ele não tem uma estrutura parecida como essa. O que vai fazer com que o nosso while seja executado ou não é o teste que nós estamos fazendo aqui. Então, se eu estou utilizando a variável quantidade para fazer o teste, eu tenho que garantir que essa variável quantidade tenha o seu valor alterado dentro da própria estrutura de repetição. Então, se eu estou dizendo que ele vai executar esta repetição enquanto quantidade for menor do que 10, significa que a quantidade, quando chegar em 10, ele vai parar de executar, né? Então, eu vou colocar aqui que quantidade vai ser incrementada dentro da estrutura de repetição. Porque se ele vai executar enquanto a quantidade for menor do que 10, eu entendo, né, e a lógica determina isso, que essa estrutura de repetição vai servir para você aumentar esta quantidade. Então, vamos executar o nosso código. Vamos lá. Quantas vezes deseja repetir? Eu vou dizer aqui que isso 3, a minha variável quantidade vale 3, né? Eu não coloquei o printf, perdão, não coloquei o /n, então eu vou colocar aqui o /n, eu sempre esqueço do /n. Para a gente ter uma nova linha. Quantas vezes deseja repetir? 10, perdão, 10 não, 3. Então 3, a minha variável quantidade vai ser menor do que 10, ok? Então, ó, a minha variável quantidade ela é menor do que 10, ela vale 3, e aí quantidade vale 3, vale 4, vale 5, vale 6, vale 7, vale 8, vale 9, e quando chegou em 10, quando a minha quantidade chegou em 10, ela interrompeu a execução. Então, testa a variável quantidade menor ou igual a 10. Essa condição foi verdadeira? Foi, porque quantidade valia 3. 3 é menor do que 10? É verdadeiro.
Quando a condição é verdadeira, a linha imediatamente abaixo vai ser executada. Então, 3 é menor do que 10, ele executou isso aqui. Subiu para 4, 4 é menor do que 10, 5 é menor do que 10. Ele foi fazendo tudo isso, né? Porque quando chega no final, ele volta lá em cima e testa a quantidade novamente. Estou aqui, quantidade 9. 9 é menor do que 10, ele imprimiu a mensagem do 9, mudou a minha quantidade para 10 e testou novamente a condição. 10 é menor do que 10? Não. Falso. Então, pula todo o escopo definido pela chave e vem executar o comando que está imediatamente após o escopo. Então, eu tenho que garantir, né, numa estrutura do tipo while, que ele vai modificar o valor da minha variável que está sendo utilizada aqui na condição de teste. Ah, mas eu não sei nem se isso vai ser executado. Ok, então vamos fazer isso. Aliás, eu vou comentar esse bloco aqui do for, só para não confundir a execução do while. Olha, eu vou executar apenas o while, eu estou lendo aqui, né, a minha variável quantidade, continua sendo lida, e eu vou executar apenas o bloco do while para ficar mais claro a execução. Eu disse que o while, a gente não sabe nem se ele será executado. Quantas vezes deseja repetir? Se eu colocar 12, ele não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque 12 já é maior do que 10, então 12 não atende esta condição. Então ele não entra, né? Como o teste é feito antes da execução, ele nem vai entrar nesta estrutura de repetição. Então, o for a gente sabe começo e fim, o while a gente só sabe o fim. O fim, né? É esse cara aqui. Então, o while a gente só sabe o fim, a gente não conhece o começo da execução dessa estrutura de repetição. E para a gente finalizar, a gente tem uma estrutura chamada do while. Qual que é a diferença do while para o do while? O teste é feito no final. Olha só. O teste é feito no final, ou seja, pelo menos uma vez ele vai executar a nossa estrutura de repetição. Essa é a diferença entre o while e o do. O for a gente sabe começo e fim, o while a gente só sabe o fim e o do a gente só sabe o começo. Por quê? Porque pelo menos uma vez ele vai executar. Então o começo eu sei, é 1. E o final? Não, o final é definido pelo teste condicional que eu faço aqui. Então, da mesma forma, eu vou executar esse camarada aqui, eu vou comentar o código do while para ele não interferir na nossa variável quantidade, ok? Porque, na verdade, nós estamos mudando o valor da variável quantidade ali, né? E vamos executar esse código novamente. Quantas vezes deseja repetir? 5. E ele fez 5, 6, 7, 8 e 9. Todas essas condições foram atendidas. Quando essa condição deixou de ser verdadeira, ele saiu, né, da estrutura do meu do. No caso aqui, o teste do while é feito no final, então se essa condição for verdadeira, não que a linha imediatamente abaixo vai ser executado, mas esta condição vai ser executada. Então, na verdade, ele pula para o começo do bloco. Essa talvez seja a única exceção desse condição verdadeira ser executada. Então, executamos 5, 6, 7, 8, 9. Quantidade é menor do que 10, continua repetindo a estrutura de repetição. Quando a quantidade chegou em 10, ele saiu da nossa estrutura de repetição, né? Então, na verdade, é como se esse comando tivesse posicionado aqui em cima. Então, quando esta condição for verdadeira, essa estrutura de repetição ainda vai continuar ativa. E essas são as 3 estruturas de repetição que a gente tem na linguagem C. For, para quando a gente sabe o começo e o fim, ou seja, a gente sabe exatamente quantas vezes a nossa repetição tem que ser executada. O while, para quando a gente sabe apenas o fim, eu não sei nem se vai executar, eu não sei o começo, eu não sei nem se vai executar essa estrutura de repetição. E o do while, para quando a gente sabe apenas o começo da repetição, ou que pelo menos uma vez essa repetição, tenha que ser executada, né? Então, repetindo. For, eu sei o começo e o fim. While,
eu sei apenas o fim, e o do, eu sei apenas o começo da repetição. O resto é prática. E aí a gente vai entender qual é o melhor cenário, qual é a melhor situação que a gente vai utilizar as nossas estruturas de repetição. Esse vídeo já está com um tempo bacana, eu vou parando por aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão aprendendo a programar. Se inscreva no canal. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários que eu respondo você. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!